Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa 17ª aula, isso. E hoje iniciaremos o estudo do capítulo 6 de A Gênese, o capítulo que se intitula Uranografia Geral. Como sempre, né, e acima de tudo, o meu agradecimento a Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai, Mãe, tudo num só. Sem Ele, o universo não existiria e, por consequência, nenhum de nós estaríamos aqui. Meu agradecimento a Jesus Cristo, que foi o primeiro a que, de uma maneira muito mais consciente e lúcida, nos mostrou a face desse Pai maravilhoso, Mãe também. O meu agradecimento aos inúmeros espíritos que ditaram essa doutrina maravilhosa que ora estudamos, né? A doutrina dos espíritos, a doutrina espírita. Claro que meu agradecimento a Allan Kardec também pelo trabalho maravilhoso de compilação, de organização, de estruturação dessa obra. E o meu agradecimento, claro, a todas vocês, a todos vocês que me acompanham, que me ouvem, que buscam junto comigo esse conhecimento. Eu nunca vou agradecer o suficiente a todas e todos vocês que me acompanham. Muito obrigado de novo. Deixem seus comentários aí na parte dos comentários, críticas, perguntas, enfim, fiquem à vontade para isso também. Claro, meu agradecimento também ao Centro Espírita Lar dos Humildes, né, que através dessa plataforma nos apoia, não só a mim neste trabalho de divulgação, mas como de muitos outros companheiros também. Enfim, obrigado por tudo. Começando então o capítulo 6, né, talvez não, com certeza caiba aqui uma explicação bem rápida sobre o que seria uranografia, né? O capítulo chama-se Uranografia Geral. Uranografia é a ciência que estuda e descreve os céus, o espaço. É o que nós chamamos hoje de astronomia. Então, uranografia nada mais é do que o estudo do espaço sideral, né? As estrelas, os sóis, os planetas, o sistema solar, a galáxia, né? As galáxias, a nossa galáxia em particular, a Via Láctea. Então, uranografia trata de todas essas coisas. Um detalhe muito interessante, que vale a pena ser citado, é que esse capítulo, eu creio que nas edições de vocês vai ter essa nota também. Logo no início do capítulo, né, no item 1, tem uma nota da editora que fala de uma coisa muito interessante. Todo este capítulo, ou seja, todo o capítulo 6, é a transcrição de textos, de mensagens enviadas à Sociedade de Paris, né, pelo espírito Camille Flammarion, aliás, pelo espírito Galileu, isso, o Galileu Galilei, o físico de Florença, lá na Itália, que falamos muito sobre ele na nossa videoaula passada, né, videoaula 16, e todo esse texto, são mensagens do Galileu Galilei, psicografadas por Camille Flammarion e dirigida à Sociedade de Paris. E essas comunicações elas foram estabelecidas entre os anos de 1862 e 1863. Então, o que abordaremos aqui são conhecimentos dessa época e que o que espanta é assim o grau de assertividade, o que espanta é a narrativa de detalhes que hoje são comprovados. Então, nós faremos o seguinte com esse texto. Eu vou ler o texto quase na íntegra e, após a leitura, nós
faremos assim uma espécie de atualização nos dias de hoje, né? Hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 21 de agosto de 2020, que a ciência fala, né, o que a moderna astronomia fala sobre esses temas que Galileu Galilei, através do médium Camille Flammarion, que era astrônomo também na época, o que dizem, quais as concordâncias, o que a moderna astronomia nos fala nos dias de hoje, tá ok? Então, no capítulo da uranografia geral, nós abordaremos temas como espaço, tempo, matéria, as leis e as forças, a criação primitiva, a criação universal, sóis e planetas, os satélites, os cometas, a Via Láctea, as estrelas fixas, os desertos do espaço, eterna sucessão dos mundos, a vida universal e diversidade dos mundos. Vamos iniciar hoje, claro, falando sobre espaço, tempo e matéria. Muito provavelmente o que nós veremos vai estar contido, para quem quiser acompanhar, repetindo no capítulo 6, né, do livro A Gênese, e dos itens 1 ao 7. É o que nós tentaremos, é o que eu tentarei abordar na nossa videoaula de hoje. Então, olha só que coisa interessante. Já no item 1, Camille Flammarion, ele começa a falar sobre a definição de espaço, que na verdade não é um conceito muito simples. A própria definição de espaço, Camille Flammarion, ele começa a falar um pouco dos sofistas, né? Sofistas era um grupo grego, um grupo de mestres gregos que viajavam de cidades em cidades, e em cada cidadezinha que eles paravam, eles proferiam palestras no intuito de chamar a atenção de alunos. Então eles arregimentavam aqueles alunos e, claro, cobravam dinheiro pelas aulas. Era assim que funcionava isso há mais de 2.500 anos atrás. Os sofistas, inclusive, essa escola filosófica foi a primeira a substituir o mito pelo que eles chamavam de logos. Mito é a abstração, é aquilo fantasioso, e o logos seria o raciocínio, a razão. Os sofistas foram os primeiros a introduzirem esse conceito de razão, ou utilizar o pensamento pautado na razão para a descrição das coisas do mundo. Mas eu creio que já vimos isso, né, nas nossas aulas predecessoras. E aí o espaço, Camille Flammarion começa a descrever como os sofistas descreviam o espaço, porque segundo Camille Flammarion era a definição mais correta. E a definição de espaço na filosofia sofista espaço era a distância entre os corpos. Era assim que eles entendiam, que era espaço. Então, o espaço era isso entre eles, o que não é uma visão assim totalmente correta, porque se nós tomarmos o espaço como sendo simplesmente a distância entre os corpos, nós não vamos levar em consideração o volume das coisas, né? O volume, por exemplo, você, caro ouvinte, que está me ouvindo e me vendo também, você tem um volume, assim como eu. O meu, inclusive, é bem grande, o volume. Esse volume, ele ocupa um espaço também. Então, o espaço, na ciência moderna de hoje, tem até uma área da matemática que estuda espaço, que é a área de topologia, né? Espaços topológicos, é um dos braços da matemática, e aí já envolve dimensões, né? Nós temos o espaço pontual, que é adimensional, temos o espaço de uma reta, que é uma dimensão, temos o espaço do plano, que é um bidimensional, e aí temos o espaço físico
que ocupamos, né, que é um espaço tridimensional, daí a ideia de volume. Einstein já nos apresentou, né, o espaço quadridimensional, porque além das 3 dimensões espaciais, né, para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, temos a dimensão tempo também. Não como uma dimensão espacial, já que a dimensão é temporal, mas aludindo que o espaço ele precisa e está confinado a uma grandeza tempo, a uma coordenada tempo. Mas falaremos disso mais para frente, tá? E aí, Galileu, na verdade, né, através de Camille Flammarion, começa a definir coisas como, já no item 1, em meados do item 1, Galileu, através de Camille Flammarion, já começa a dizer o seguinte: também definiram, aliás, aqui é Camille Flammarion, tá, que fala, também definiram o espaço como sendo o lugar onde se movem os mundos, o vazio onde a matéria atua. Deixemos todas essas definições que nada definem nos tratados onde repousam. É que, na verdade, bem no começo do item, Camille Flammarion deixa claro que o conceito de espaço é um conceito primitivo. Lembram lá da quinta série, quando vocês estudaram geometria euclidiana? E aí a geometria euclidiana, o professor lá de vocês, o tio, primeira coisa que ele deve ter comentado foram os conceitos primitivos da geometria. O que é um conceito primitivo? É aquele conceito que não se prova, não se demonstra, não se explica, porque intuitivamente já se sabe a existência desse ente. Lá na geometria é o conceito de ponto, reta e plano. Então aqui Camille Flammarion já começa descrevendo que o conceito de espaço é um conceito primitivo. Só muito tempo depois, principalmente com o desenvolvimento da matemática, como eu já falei, é que esse conceito de espaço, bem como de tempo, como veremos daqui a pouco, ele passa a ter toda uma matemática que lhe serve de base e conceituações filosóficas bem mais avançadas. Mas, segundo o espírito Galilei, que ele já começa a ditar o texto, né, aqui para Camille Flammarion, então Galileu começa se expressando da seguinte forma, cito: espaço é uma dessas palavras que exprimem uma ideia primitiva e axiomática, de si mesma evidente e a cujo respeito as diversas definições que se possam dar nada mais fazem do que obscurecê-la. Todos sabemos o que é o espaço, e eu apenas quero afirmar que ele é infinito, a fim de que os nossos estudos ulteriores não encontrem uma barreira opondo-se a investigações do nosso olhar. E aí ele prossegue. Ora, digo que o espaço é infinito pela razão de ser impossível imaginar-se-lhe um limite qualquer, e porque, apesar da dificuldade com que topamos para conceber o infinito, mais fácil nos é avançar eternamente pelo espaço em pensamento do que parar num ponto qualquer, depois do qual não mais encontrássemos extensão a percorrer. Muito interessante, observem aqui que quando Galileu está se expressando sobre o fato de o espaço ser infinito, ele não está definindo de maneira física. Galileu apenas, o que na verdade ele está expressando é que para nossa mente, e na verdade isso é verdade, perdoem-me o trocadilho, para nossa mente é muito difícil conceber o não espaço. A própria existência, ela depende de espaço e tempo. E nós não temos a capacidade mental, nós não temos faculdade mental para definirmos um lugar que não tivesse espaço, um lugar que não haja espaço. Modernamente falando, como eu falei que nós iríamos acompanhar todo o nosso estudo com a visão de hoje, né? A visão da moderna astronomia e principalmente cosmológica, né? Essa visão cosmológica. Hoje sabe-se, né,
falaremos isso mais para frente, mas sabe-se que a teoria mais aceita hoje sobre a origem do espaço e do tempo é o Big Bang, ou grande explosão. E nesse evento singular, que ocorreu há bilhões de anos atrás, foi a origem do próprio espaço e do próprio tempo. O que quer dizer que a própria ciência hoje, a ciência moderna, mais precisamente a física moderna, admite sim que o espaço, bem como o tempo, possui um início. Se possui um início, é óbvio, né, um raciocínio bem simples nos diz que o espaço, já adiantando bem como o tempo, eles não são infinitos. Mas aí a abordagem agora é física, né? A abordagem é técnica, é matemática. E o que o Galileu estava nos expressando agora é uma abordagem mais epistêmica, mais de conhecimento, é uma abordagem mais de compreensão, o que se coaduna com o nosso padrão de compreensão, mesmo dos dias de hoje, porque mesmo tomando o Big Bang como algo real, como algo que realmente aconteceu, para nós é impossível imaginar o que havia antes do Big Bang. Mas discutiremos isso no momento correto, tá? E aí, olha só, a partir de agora, né? A partir de agora, interessante que Galileu vai tecendo o que, sem medo algum, nós podemos falar de o quão grande o espaço é, o quão grande o universo é. E olha, minhas amigas, meus amigos, acreditem, o espaço é imenso. O universo, esse lugar onde Deus criou todas as coisas, o espaço é muito grande. Ele é tão grande que não há como imaginarmos. Qualquer grandeza que você possa imaginar sobre o espaço, ela não chega aos pés da verdadeira grandeza que o espaço tem. Agora vejamos o quanto é bonito, o quanto é lindo realmente acompanhar o que Galileu expressou, quais as ideias que ele tinha, claro, já no mundo espiritual, né? É muito importante entender que aqui é uma mensagem espiritual. Galileu estava no mundo espiritual e nos trouxe essa ideia. E é lindo, é poético o que ele dizia, e disse, na verdade, nessas mensagens, e que muito se coaduna, ou seja, muito se tem como verossimilhança da real visão que temos do universo nos dias de hoje. Olha só, olha que lindo. Galileu começa a descrever, e agora vamos ter um passeio pelo cosmos, tá? E Galileu começa assim, ó, Galileu, o espírito, né? Para figurarmos quanto nolo permitam as nossas limitadas faculdades, a infinidade do espaço, suponhamos que partindo da Terra, perdida no meio do infinito, para um ponto qualquer do universo, com a velocidade prodigiosa da centelha elétrica, que percorre milhares de léguas por segundo, e que, havendo percorrido milhões de léguas, mal tenhamos deixado este globo. Nos achamos num lugar onde apenas o divisamos sob o aspecto da pálida estrela. Gente, uma légua equivale a aproximadamente 4.800 quilômetros, aproximadamente. A légua é uma medida que varia. A légua marítima, por exemplo, tem 3.500 quilômetros aproximadamente. Já a légua terrestre, ela tem um valor aproximadamente de 4.824 quilômetros, tá? E então, aqui Galileu fala na velocidade da centelha de luz. Ele está já supondo a velocidade da luz, que hoje nós sabemos que é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. A luz, na verdade, é aquilo que temos de mais veloz que se conhece no universo. A velocidade da luz é tal que,
Se você, vamos imaginar um carro que desenvolvesse essa velocidade, né? Esse carro hipotético, um carro que desenvolvesse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Sabem o que isso significa? Em um segundo, ou seja, é um piscar de olhos, esse carro hipotético daria 7 voltas e meia em torno da Terra. 7 voltas e meia em torno do globo inteiro. É essa a velocidade da luz. E aí observe que Galileu, já intuindo essa velocidade aberrante da luz, né? Aí ele continua. Aqui observem que Galileu está propondo uma viagem partindo da Terra, né? A nossa linda joia azul passeando pelo espaço, como eu costumo sempre de dirigir-me a ela, né? Galileu está propondo sairmos da Terra e, em qualquer que seja a direção, irmos singrando, né? Varando o espaço sideral. E aí ele está numa visão belíssima, imaginando passos nessa velocidade da luz e aonde que nós chegaríamos, né? E aí ele continua. Passado um instante, seguindo sempre a mesma direção, chegamos a essas estrelas longínquas que mal percebeis da vossa estação terrestre. Daí, não só a Terra nos desaparece inteiramente do olhar, mas do olhar nas profundezas do céu, mas como também o próprio Sol, com todo o seu esplendor, se há eclipsado pela extensão que dele nos separa. Animados sempre da mesma velocidade do relâmpago, né, a maneira com que ele está se referindo à velocidade da luz, a cada passo que avançamos na extensão, transpomos sistemas de mundos, ilhas de luz etérea, estradas estelíferas, paragens suntuosas onde Deus semeou mundos na mesma profusão com que semeou planetas nas pradarias terrenas. E aqui, que Galileu está dizendo, né, através do médium Camille Flammarion? Que à medida em que você vai se afastando da Terra, a velocidade da luz, o Sol aqui, nesse instante, ele já é só mais um dos pontos luminosos que permeiam todo o espaço. Nós vamos vendo muitas outras estrelas, ou seja, muitos outros sóis, vamos vendo muitos outros mundos, e agora, com certeza, chegou um outro momento de nós falarmos de realidade, da atualidade. Não que Galileu, o que ele esteja falando, não seja real, mas ele está, claro, na linguagem dele, muito poética. Vamos falar um pouquinho da realidade de hoje, né? Se você for para o interior, para um lugar assim, bem distante, onde não haja muitas luzes, onde não haja poluição, onde não haja interferência no céu, grandes cidades, carros em movimento, ou se você for para uma praia muito distante, uma praia bem tranquila, sabe, aquela vilazinha de pescador que nem eletricidade tem, você vai olhar para o céu e vai ver muitas estrelas. Dá para ver até a coluna dorsal da noite. Linda, linda mesma de se ver. Quando você estiver olhando ali para o céu, a olho nu, dá para visualizar entre 2.500 e 5.000 estrelas. É o que dá para ver a olho nu. Entre 2.500 e 5.000 estrelas é o que dá para ver. E isso é só 1% da Via Láctea. É 1% só da Via Láctea que você vai estar vendo. A Via Láctea, ela tem um tamanho dela, ela tem um diâmetro de 100.000 anos-luz. 100.000 anos-luz. A olho nu, nós estamos vendo estrelas que estão no máximo, a 1.000 anos-luz. É a distância máxima de estrelas que nós poderemos ver. Mas eu vou explicar isso com mais detalhes
Daqui a pouco, fiquem tranquilas e tranquilos. Continuando, né? Continuando, Galileu descreve o seguinte: ora, há apenas poucos minutos que caminhamos e já centenas de milhões de léguas nos separa da Terra. Bilhões de mundos nos passaram sob as vistas e, entretanto, escutai, em realidade não avançamos um só passo que seja no universo. E aqui é interessante que Galileu, já vislumbrando a grandeza que é o universo, né? Galileu já nos tentando transmitir lá para a Sociedade de Paris, né? O quão grande o universo é, apesar de tudo que já foi caminhado na velocidade da luz. Galileu está dizendo aqui que é como se tivesse ficado parado, é como se não tivesse caminhado nada ainda, e ele está certíssimo, e ele está certíssimo. Continuemos aqui, ó. Se continuarmos, e ele encerra de maneira maravilhosa a definição do espaço. E ele diz assim, ó: se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos, 100 vezes seculares, e sempre com a mesma velocidade do relâmpago, nem um passo igualmente teremos avançado, qualquer que seja o lado para onde nos dirigimos. E qualquer que seja o ponto onde nos encaminhemos, a partir desse grãozinho invisível, onde saímos e a que chamamos terra. Eis aí o espaço. Interessante que ele ainda faz uma brincadeira, né? Muito bem humorada. Eis aí o espaço. Bom, e aí vamos falar um pouquinho de números, tá? Vamos falar um pouquinho de números. Para a gente procurar entender hoje, com a moderna astronomia que temos hoje, com equipamentos, né, radiotelescópios, telescópios orbitais. Então hoje podemos sentir e vislumbrar na prática o que Galileu acabara de nos configurar. Primeiro, vamos retomar aquilo que eu falei no início, tá? Meus amigos e minhas amigas, de novo, o universo é grande. O universo é um espaço muito grande mesmo. Ele é tão grande que os astrônomos precisaram desenvolver uma medida, unidades de grandeza próprias para medir as coisas do espaço. Porque se nós fôssemos medir as coisas do espaço sideral, do universo, se nós fôssemos medir com as nossas unidades convencionais de medidas, centímetro, metro, quilômetro, légua, milha, seria tão complicado, porque nos dariam números tão grandes, nós precisaríamos trabalhar com números tão grandes que os papéis, né, as anotações ou a tela do computador hoje em dia não caberia tantos zeros que nós teríamos depois da vírgula. Então, para isso, para simplificar as coisas, os astrônomos desenvolveram duas medidas para facilitar a mensuração das distâncias do espaço. Uma delas é a unidade astronômica, UA. Abrevia-se UA, unidade astronômica. E o que é a unidade astronômica? É a distância entre a Terra e o Sol. Ou seja, é a distância média entre a Terra e o Sol. O Sol, como todos nós aprendemos lá na quinta série, ele descreve uma órbita elíptica em torno do Sol. Porém, essa elipse ela não é uma elipse tão fechada, é quase que uma circunferência, mas não é uma circunferência. O que eu quero dizer com isso? É que como a trajetória é uma elipse, a distância entre a Terra e o Sol ela varia. Então, a unidade astronômica, o UA, que eu estou falando, é a média, é a distância média da Terra ao Sol, que equivale a aproximadamente 149 milhões e 600 mil quilômetros. 149 milhões e 600
ou 700 quilômetros aproximadamente. Arredondando, quando você não precisa de um rigor tão grande assim, costuma-se alguns técnicos, alguns físicos, astrofísicos, cosmólogos, costumam arredondar essa velocidade, essa distância para 150 milhões de quilômetros. É a distância que nos separa do Sol. Para termos uma ideia, né? Só para a gente ter uma ideia, de Fortaleza, que é a capital do Ceará, para São Paulo, por exemplo, a capital lá de São Paulo, tem aproximadamente 3.600 quilômetros, só para a gente ter uma ideia. Então, da Terra para o Sol são 150 milhões de quilômetros. Então, um A é essa distância, 150 milhões de quilômetros. E aí, lembram da velocidade da luz? Que um carro nessa velocidade daria 7 voltas e meia em torno da Terra. Alguém poderia perguntar, a luz do Sol, né? O Sol gera a luz que ilumina a Terra. Vocês sabem quanto tempo a luz leva do Sol até a Terra? Ou seja, quanto tempo a luz leva do Sol, percorrendo esse caminho em linha reta do Sol até a Terra? 8 minutos e 20 segundos aproximadamente. Então, 8 minutos. Então, se nós tivéssemos uma nave, né, uma espaçonave, e quiséssemos viajar até o Sol, ou seja, cobrirmos uma unidade astronômica, nós levaríamos 8 minutos e 20 segundos. Se, por exemplo, o Sol se apagasse por algum evento totalmente estranho e implausível, né? Se o Sol se apagasse instantaneamente, deixasse de emitir luz, nós só sentiríamos a escuridão 8 minutos e 20 segundos depois. Ficou bem claro agora? Bom, outra unidade astronômica importantíssima, essa talvez mais importante ainda para quando se sai do sistema solar, é a definição de ano-luz. É uma outra definição muito importante, que apesar do nome, né, apesar do termo, ano-luz, ela não quer dizer tempo, quer dizer distância. É uma unidade de medida de distância muito útil que os astrônomos encontraram para descrever as imensas distâncias no espaço sideral. Então, o que vem a ser um ano-luz? Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Imagina a luz, imagina se nós tivéssemos nessa nave hipotética que eu falei, né? Essa nave na velocidade da luz, qual o espaço que nós percorreríamos qual espaço que nós percorreríamos em um ano? Seria um ano-luz? É muito simples. Se nós arredondarmos a velocidade da luz para 300 mil quilômetros por segundo, usando uma simples equação de Galileu do movimento, que Galileu desenvolveu a equação que todo mundo aprende lá na quinta série, espaço é igual a velocidade vezes o tempo. Então, o espaço é a velocidade, que é 300 mil quilômetros por segundo, vezes o tempo de um ano. Só que nós precisamos calcular quantos segundos tem um ano. E é muito simples, é só você pegar 365 dias, multiplicar por 24 horas, que é o número de horas de cada dia, e uma hora tem 3.600 segundos. Então você multiplica 365 vezes 24 vezes 3.600 vezes 300 mil, que é a velocidade da luz. Vai dar algo em torno de 4,7 trilhões de quilômetros. Essa é o espaço percorrido pela luz em um ano. 4,7 aproximadamente, tá? Esse valor vai variar dependendo de a pessoa considerar a velocidade da luz exata 300 mil quilômetros por segundo, ou se a pessoa considerar a velocidade real mesmo, prática, que é de 249.987.723 mil quilômetros por segundo. Mas aí, para
para a nível de efeito das nossas compreensões, entendendo um ano-luz como 4,6 ou 4,7 trilhões de quilômetros, não teremos problema nenhum, tá? Então, tendo como base essas medidas, vamos fazer a viagem do Galileu, a viagem saindo da Terra. Vamos lá? Primeiro vamos começar dimensionando o nosso sistema solar, tá? Já pararam para pensar? O sistema solar é uma esfera, tá? É uma esfera espacial, no qual o Sol domina gravitacionalmente os corpos que estão concentrados nessa esfera gravitacional. Na verdade, a própria forma dessa esfera não é uma esfera perfeita, claro, é só uma maneira mais simples de se falar, mas essa esfera ela é definida pelo Sol. Ou seja, o tamanho do nosso sistema solar é definido pela força gravitacional que o Sol exerce. O que é o sistema solar? É o Sol. O nosso sistema solar só tem uma estrela, que é o Sol. Então, o que compõe o sistema solar? O nosso único Sol, os 8 planetas, todos os cometas, asteroides, planetóides, planetas anões. Lembram que Plutão deixou de ser planeta e foi recategorizado como planeta anão? Ele, como Ceres e muitos outros corpos aí também. Então, o sistema solar é composto por toda essa quantidade de matéria aprisionada pela gravidade solar. E aí vamos tentar fazer um pouquinho dos passos que Galileu fez nessa abordagem que ele faz aí no começo do capítulo, né? Por exemplo, vamos supor que nós, na nossa nave hipotética, né, nós chegamos no último planeta do sistema solar, né? O último planeta do sistema solar, que é Netuno, o último planeta do sistema solar. O último planeta do sistema solar, ele está a 30 UAs, 30 unidades astronômicas. Ou seja, a distância da Terra até o último planeta do sistema solar tem 30 unidades astronômicas, ou seja, é 30 vezes a distância Terra ao Sol, ou se preferir, 30 vezes 150 milhões de quilômetros. Só que aí o sistema solar não para aí, não. As sondas espaciais já enviadas pela Terra detectaram um corpo, um satélite chamado Sedna. Na verdade, é um planeta anão chamado Sedna, que está a 900 unidades astronômicas, ou seja, a 900 UA de distância tem um corpo, tem um planetóide orbitando o Sol, que é o Sedna. E antes dele, não sei se vocês já ouviram falar na nuvem de Kuiper. Nuvem de Kuiper é uma das fontes de todos os cometas que não abandonam o sistema solar, né? Que periodicamente passam em torno do Sol, passam por entre os planetas. Um desses cometas foi até visível já no final do mês passado, e essa nuvem de Kuiper fica entre 30 e 60 unidades astronômicas. E temos ainda mais uma nuvem, já ouviram falar da nuvem de Oort? A nuvem de Oort, que fica a 10 mil unidades astronômicas, é a última distância que se conhece do nosso sistema solar. É como se fosse o limite físico do nosso solar, é onde fica essa nuvem de Oort, que é a fonte de todos os cometas periódicos na sua totalidade, que às vezes invadem as distâncias orbitais até dos planetas mais próximos do Sol. A propósito, fiquem tranquilas e tranquilas, que cometas é um assunto que Galilei aborda também nessas mensagens enviadas à Sociedade de Paris. Vai haver um momento no qual falaremos de cometas. Então essas são as dimensões
Essas são as dimensões do nosso sistema solar, 10.000 unidades astronômicas. Saindo do sistema solar, nós invadimos a nossa galáxia, enfim, a nossa Via Láctea. E aí vamos tentar compreender mais um pouco? E aí vamos lá, gente. Não se assustem não, viu? Como dizia o Chico Xavier, nesses momentos a gente dá uma pausazinha e toma um cafezinho com pão de queijo, né? Se a gente começar a ficar com dor de cabeça. Porém, eu advirto, se alguém começar a ficar com dor de cabeça é porque está começando a entender a magnitude das coisas, está começando a entender a realidade. Então, olha só, Via Láctea, que é a nossa galáxia, já pararam para pensar nas dimensões dela? São dimensões incomensuráveis. Eu falei há alguns instantes atrás que quando olhamos a olho nu o céu noturno, e isso naquela praiazinha deserta, num lugar onde não tem as luzes da cidade, nós abarcamos com o olhar cerca de 5.000 estrelas. E isso significa somente 1% da Via Láctea. Porque a nossa Via Láctea, a nossa galáxia mãe, ela tem um diâmetro de 100.000 anos-luz. O que é que isso quer dizer? Se uma nave hipotética, uma nave na velocidade da luz, se ela desejar cruzar a Via Láctea, de ponta a ponta, né? A galáxia é espiral, forma um disco. Se essa nossa nave hipotética resolver cruzar a galáxia de ponta a ponta, ela vai precisar, na velocidade da luz, detalhe, na velocidade da luz, os estarrecedores 300.000 quilômetros por segundo. Essa nave levaria 100.000 anos para conseguir fazer isso. Imagina o tamanho dessa galáxia, o tamanho que ela é. A nossa distância ao centro da galáxia, a galáxia ela é aproximadamente um disco, então ela tem um centro. A nossa distância a esse disco é de aproximadamente entre 26 e 27 mil anos-luz. Olha só, gente. A nossa civilização, por exemplo, a civilização cristã, ou seja, depois de Cristo, só tem 2.200 anos. Desde Jesus Cristo, tudo que já aconteceu até agora, todas as pessoas que já apareceram aqui na Terra, todos os povos, tudo que já aconteceu, essa história toda é contada em 2020 anos, incompletos, né? Já que não chegamos ao final de 2020. Para chegar no centro da galáxia, nós levaríamos 27.000 anos, não só 2.000, 27.000. Para cruzar a galáxia inteira, nós levaríamos 100.000 anos. É muito mais do que a história da civilização humana na Terra. Daria para desenvolver uma civilização humana num outro planeta, com tudo que já aconteceu na Terra, e ainda sobraria tempo. E mesmo assim não daria tempo de, na velocidade da luz, cruzarmos a Via Láctea. A estrela mais próxima, lembra que eu falei que o nosso sistema solar só tem uma estrela, né, que é o nosso precioso Sol, nosso astro-rei. Vocês sabem onde está a estrela mais próxima depois do Sol? É a estrela chamada Próxima Centauri. A Próxima Centauri está a 4,3 anos-luz de distância. Ou seja, na velocidade da luz, numa nave na velocidade da luz, uma viagem até Próxima Centauri levaria 4,3 anos, quase 4 anos e meio, na velocidade da luz, sem parar para almoçar, jantar, tomar café e tomar banho, sem parar para dormir, direto viajando na velocidade da luz por quase 4 anos e meio. E isso para nós termos uma ideia só das dimensões da nossa galáxia, somente da nossa galáxia. Não vamos falar no momento nem das outras galáxias, né? Qual a distância umas das outras? Por exemplo, a grande nuvem de Magalhães, que forma a galáxia de Andrômeda, na verdade, a galáxia de Andrômeda é a galáxia mais próxima da Via Láctea. Sabe qual a distância dela a nós? 50 milhões de anos-luz.
Então levaria 50 anos, 50 milhões de anos na velocidade da luz para chegarmos da nossa galáxia até Andrômeda. Então vejam que o espaço é grande. E olha que eu não falei nada ainda. Eu só falei da Via Láctea. Não falei do nosso grupo local, de outras galáxias, a não ser essa de Andrômeda. Não falei dos conglomerados de galáxias. Não falei das laniaqueias. Aí é como dizia o Chico Xavier, né? Vamos parar por aqui, porque já está dando dor de cabeça, né? Vamos tomar um cafezinho quente. No meu caso, comer uma barra de chocolate, tomar uma água geladinha, para a gente voltar ao normal, né? E agora, gente, abandonando momentaneamente o quesito espaço, vamos falar agora de tempo, essa grandeza, né? Que também, na nossa literatura aqui, ela passa a ter um caráter de grandeza primitiva, de conceito primitivo também. O tempo, na verdade, também ninguém sabe o que é, mas todos nós temos a intuição do tempo. O tempo, no nosso pensamento, o tempo, naquilo que nós compreendemos, é a sucessão das coisas, é o resultado do movimento das coisas, é ou não é? Por exemplo, como nós medimos o dia? Se não é através do movimento de rotação da Terra, que faz aparentemente nós acharmos que é o Sol que está se movendo em torno da Terra, quando na verdade não é a Terra que se move em torno do Sol, só que ela move em torno de si também. E isso aparentemente faz com que a nossa percepção seja o que nós vemos todos os dias. O Sol se levantando no leste, que é o nascente, e se pondo no oeste, que é o poente. E esse deslocamento nós acompanhamos como sendo o dia, né? E assim nós medimos o que é o dia, nós sabemos através dos relógios o que é um segundo, o que é um minuto, o que é uma hora, o que é um dia, o que é meio-dia, o passar da manhã, o passar da madrugada, da tarde, da noite e por aí vai. E nós sentimos isso através das mudanças. Então, na nossa percepção, o tempo, na percepção humana, o nosso cérebro compreende o tempo como mudança. Se nós enxergamos, se nós percebemos alguma mudança, nós percebemos o tempo. Quer ver um detalhe? Se você se encontrar trancado ou trancada num quarto, sem janela, com a porta trancada, sem nenhuma luz assim natural, né? Você pode ter a lâmpada no interior do quarto, mas esse quarto não tem janela, a porta está trancada de maneira que você não consegue ver o exterior. E vamos supor que você está sem relógio também. Sem relógio, sem aparelho celular, sem TV, sem rádio. Você está só trancado nesse quarto hermético. Você perde a noção de tempo, você não vai mais saber como é que o tempo vai passar, o seu cérebro não vai mais ter a percepção desse passar do tempo. E esse é o tempo que nós percebemos. De novo, como eu falei para o espaço, vale para o tempo também. O tempo, os matemáticos e físicos veem o tempo de uma maneira bem diferente. Einstein, inclusive, associou o tempo ao espaço na estrutura dos quadrivetores, que voltaremos a falar um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos ver como Galileu, né, o espírito Galileu, como ele transmitiu esse conceito de tempo, né, para o Camille Flammarion. Então, olha só, esses pensamentos estão descritos aqui ainda no livro A Gênese, né, no capítulo 6, agora item 2. Eu cito Galileu, o espírito, né? O tempo é a sucessão das coisas. Está ligado à eternidade, do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Suponhamos-nos na origem do nosso mundo, na época primitiva, em que a Terra ainda não se movia sob a divina impulsão. Numa palavra, no começo da Gênese. O tempo, então, ainda não saíra do misterioso berço da natureza e ninguém pode dizer em que época de séculos nos achamos, porquanto o balancinho dos séculos ainda não foi posto em movimento.
Olha que coisa linda, que maneira poética de descrever a Gênesis, de descrever a origem. E observa que mesmo sem ter conhecimento sobre a teoria do Big Bang, Galileu não fazia a menor ideia sobre o que era Big Bang, ele já tinha aqui a ideia de um tempo zero, de um espaço zero, de um início das coisas. A Gênese, ou melhor dizendo até ainda, a protogênese de tudo. Observem que nós estamos acompanhando aqui o que Galileu Galilei, o espírito, compreendia como a origem do tempo. Como se deu, olha que coisa maravilhosa. Meus amigos e minhas amigas, estamos vendo aqui, acompanhando como Galileu entendeu o primeiro tic-toc, a primeira batida desse ponteiro imaginário dos relógios. E olha que coisa interessante. E agora, Galileu diz assim: mais silêncio. Soa na sineta eterna a primeira hora de uma terra insulada. O planeta se move no espaço e desde então, à tarde, amanhã, para lá da Terra, a eternidade permanece impassível e imóvel. Embora o tempo marche com relação a muitos outros mundos, para a Terra, o tempo a substitui e durante uma determinada série de gerações, contar-se-ão os anos e os séculos. Olha que coisa interessante. E aqui observem que Galileu já admite outros tempos para outros mundos, mas aqui ele está circunscrevendo, ou seja, focando o início do tempo na Terra. Na verdade, ele está imaginando... lembra como eu falei, quando eu falei inicialmente, que nós começamos a medir o tempo pelo dia, que na verdade o dia se dá através da rotação da Terra? Pois é exatamente isso que Galileu está nos descrevendo aqui. O que ele tentou de maneira poética e linda descrever foi o início da primeira rotação da Terra. A primeira vez que o globo começou a girar. É bem verdade, tomem muito cuidado com essa interpretação. Não é que a Terra foi formada, foi feita, paradinha, estática, e depois houve um impulso e ela começou a girar. Não é bem assim não, não foi dessa forma não, tá? Nós veremos a cosmogênese da Terra, veremos como a Terra foi formada, depois, numa outra videoaula. Mas não se enganem, as coisas não foram feitas assim, não. Galileu aqui, ele está tendo uma visão muito poética, uma visão romântica, né? A ideia que se tem é que a Terra foi formada, foi construída, e alguém ou uma força, esse alguém, claro, seria Deus, ou uma força deu esse impulso inicial na Terra. Os fatos não são bem assim. Aqui, que fique bem claro, é uma alegoria, é mais uma metáfora que Galileu Galilei está utilizando para nos descrever o início dos tempos. Que apesar de Galileu ter dito aqui que nós não sabemos o início, mas sim já sabemos, para nós termos uma ideia, esse tempo a que Galileu está se referindo, que hoje na moderna cosmologia nós entendemos como a origem da Terra, hoje já sabemos essa data, tá? Esse tempo transcorrido. Isso se deu há aproximadamente 4,8 bilhões de anos atrás. Ou seja, esses eventos poeticamente descritos por Galileu Galilei deu-se há aproximadamente 4 bilhões e 800 milhões de anos atrás, tá? Bom, mas continuemos aqui com o que Galileu está nos descrevendo. Transportemo-nos agora ao último dia desse mundo, a hora em que, curvado sob o peso da vetustez, ele se apagará do livro da vida, para aí não mais reaparecer. Interrompe-se então a sucessão dos eventos, cessam os movimentos terrestres que mediam o tempo e o tempo acaba com eles.
Esta simples exposição das coisas que dão nascimento ao tempo, que o alimentam e deixam que ele se extinga, basta para mostrar que, visto do ponto em que houvemos de colocar-nos para os nossos estudos, o tempo é uma gota d'água que cai da nuvem no mar e cuja queda é medida. Olha só, gente, que lucidez, é incrível ver Galileu já claramente falando já no fim da Terra, claramente falando quando a Terra vai ter o seu último movimento. E sim, caros ouvintes, o nosso planeta não vai durar para sempre, não. Aliás, nada no universo dura para sempre. Todas as coisas no universo passam pelo ciclo de criação, amadurecimento, apogeu, que é o ápice, declínio, queda e destruição. Isso vai acontecer com a Terra também. O nosso planeta vai deixar de existir porque o nosso Sol, a nossa estrela, nosso astro-rei, estrela-mãe, que eu costumo chamar, tem um tempo de vida também ilimitado. O Sol, assim como nós, nasce, desenvolve-se, chega no estado de adulto, envelhece e morre também. E com o nosso Sol isso não vai ser diferente, não. Só que fiquem tranquilas e tranquilos que vai demorar mais aí uns outros 4 bilhões de anos. Fiquem tranquilas e tranquilas que quando chegar esse momento, certamente, se a nossa civilização não se destruir mutuamente ou não destruir o globo, pode ter certeza que já teremos avançado em ciência e tecnologia o suficiente para já termos colonizado os outros globos, para já termos fincado construções e edificações em outros planetas habitados. Não nos esqueçamos do que Jesus Cristo nos disse, né? Crede em Deus, crede em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos diria. Então fiquem tranquilas e tranquilos. Tem muitos mundos aí no orbe. E no dia que nós, seres humanos, pararmos de brigar, no dia que no planeta Terra nós não tivermos mais guerra, no dia que no planeta Terra as pessoas não morrerem mais à fome, as pessoas não morrerem mais à violência, enfim, no dia em que as pessoas puderem viver em pujança e em abundância na Terra, quantos gênios se sobressairão? Vocês já imaginaram quantas crianças que morrem de fome hoje, se tivessem a chance de nascer, de viver, de crescerem, de receberem educação, de irem para a faculdade, de aprenderem ciência, de aprenderem arte, de aprenderem música, de aprenderem cultura, quantas dessas crianças se tornariam gênios e que descobririam, por exemplo, a cura para a AIDS, a cura para o câncer, a cura para pandemias? Vocês já imaginaram o quanto o egoísmo humano, o quanto o nosso egoísmo assassina o nosso próprio futuro todos os dias, a todos os instantes? Já imaginaram que uma dada criança que morre de fome, uma dada criança que morre com uma bala perdida, uma dada criança que morre numa guerra ridícula em algum lugar aí do mundo por um pedaço de terra que tem óleo preto que dá dinheiro, e por isso o dono que se acha dessa terra se vê no direito de matar tantos quantos forem precisos para garantir esse lugar dele, independente de ser criança, de ser mulher, de ser velho, de ser quem quer que seja. Quantas dessas crianças que se sobrevivessem desenvolveriam motores iônicos, desenvolveriam ou colaborariam para o desenvolvimento de astronaves que nos levariam às estrelas, que nos levariam à colonização de outros mundos, que nos levariam à descoberta das curas de tantas doenças? Percebamos realmente o quanto nós somos tolos, o quanto nós somos ainda infantis, o quanto nós ainda não despertamos para o valor da vida. Fala-se tanto hoje na mídia, né? Fala-se tanto hoje nos meios de imprensa que toda vida vale. A vida do negro vale, a do branco, a do pardo, a do amarelo, a do índio, toda vida realmente vale. Porque realmente, quando se mata uma vida, quando se tira uma vida, você está tirando a vida de uma humanidade inteira. Porque quantos progressos nós poderíamos ter
se essas vidas fossem poupadas. E em todas as áreas do conhecimento humano. E é isso então, meus amigos, minhas amigas, a nossa viagem vai ser interrompida, né? Agora, a nossa viagem vai ser pausada, né? Continuaremos na próxima semana, visto que o nosso tempo já está se esgotando, mas eu espero que essas poucas palavras tenham vos conceda ou nos conceda a todos material suficiente para boas reflexões. Bom, eu garanto que vocês, todos vocês, assim como eu, a partir de agora, quando olharmos para o céu, principalmente à noite, quando virmos um pontinho ali de luz no céu, com certeza o enxergaremos de maneira diferente. Beijo no coração, muita paz. Na próxima aula continuaremos essa nossa viagem que só está começando. Paz e bem a todas e a todos.